Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem-se a Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês de duplo ânimo, purifiquem o vosso coração. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus essa palavra agora seja aplicada no nosso coração. Que possamos entender, compreender essa palavra e a partir dessa palavra nos fortalecer contra as ciladas e astúcias do diabo. Que possamos resistir e conseguir vencê-lo em nome de Jesus. Todas as vezes que ele se levantar contra nós, que ele nos tentar, nós possamos estar firmes na tua palavra, convictos da tua salvação e cada vez mais certos da vitória em Cristo Jesus. Fala no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como eu falei, quando nós temos qualquer batalha, quando, por exemplo, existe algum tipo de guerra e de luta, sempre o recomendável é você estudar o inimigo. Então, por exemplo, quando você vai entrar em um campo de batalha, você precisa saber qual é a atitude que o inimigo possa ter contra você. Como é que ele vai agir contra você? E aí, lendo a palavra de Deus, eu percebi um certo padrão que o diabo acaba usando, sabendo que nós somos propensos a essas áreas, e por isso ele acaba atuando dessa forma. E uma das coisas, das estratégias dele é nos apresentar coisas que nós gostamos. Então o primeiro ponto é trazer à nossa vista, trazer aos nossos olhos aquilo que desejamos, trazer a nosso interesse aquilo que nós queremos. Então eu já falei aqui que eu creio, e a Bíblia nos traz essas orientações, que o diabo não nos faz pegar as coisas ou roubar as coisas, mas ele nos apresenta as possibilidades para isso. E é bem interessante que a gente primeiro começa a ver, a gente começa a perceber, a gente começa a enxergar as coisas, e aí depois vem o desejo. Nós, depois de vermos aquilo que nos foi apresentado, a gente começa a achar aquilo bom, a gente começa a gostar daquilo, a gente começa a idealizar aquilo, a gente começa agora a criar expectativas com isso. E depois, culminante no pecado, nós pegamos aquilo para nós, nós tomamos aquilo para nós. E é interessante que aí vem uma grande confusão, porque o problema não está em ver as coisas, não está em desejar as coisas, mas está em pegar, em tomar as coisas. É interessante que o diabo, o processo de Deus é que eu veja, que eu deseje, mas que eu conquiste. O processo do diabo parece ser parecido, mas é desastroso. Você vê, você deseja, mas aí você toma, você rouba. Então não houve nenhum tipo de pecado quando eu olhei para a irmã Regilane, quando eu comecei a idealizar ela como minha esposa, quando eu a desejei na minha vida, mas para isso eu não poderia chegar lá e roubar ela ou usar ela de alguma forma. Eu precisaria ir conquistá-la, porque isso dura para a vida toda. Mas o processo que o diabo tem trazido para as pessoas hoje é: olhe, deseje, vá lá e tome. É seu, você tem direito. Ou talvez você é tão coitadinho que você merece, porque aquilo por direito é seu. Quando você para pensar, por exemplo, como é que acontece um roubo? O ladrão vê o objeto, ele começa a desejar o objeto, e ele começa a criar uma imaginação que aquilo agora lhe pertence. E o que é que ele faz? Ele vai lá e toma. Ele se sente no direito de tomar uma coisa que não lhe pertence. Como é que acontece o adultério? A pessoa vê alguém, a pessoa começa a idealizar um relacionamento com aquela pessoa, e em vez de entender e parar por aí, entender que aquela pessoa não lhe pertence, ele vai lá e toma do outro, achando que tem direito.
E aí cria muitos argumentos e muitas ideias. E para a gente entender isso, meu amado irmão, isso não é de agora. O que é que aconteceu lá no Éden? Abre comigo tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, no verso 6. Para você entender como o diabo faz nesse processo. O primeiro pecado começa dessa mesma estrutura. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 3, do seu verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa de comer. A mulher primeiro o quê? Ela viu. O diabo chega para ela e lembra do que ela viu. E acha e tenta colocar no coração dela, e ela permite isso, que aquilo agora lhe é por direito. E aí a Bíblia diz, e era agradável aos olhos, e a árvore era desejável. Aquele fruto dava água na boca. Mas é interessante que aqui não diz que era bem o fruto, mas era a árvore toda. Era tão belíssima, era tão desejável. E aí o que é que a mulher faz? Ela vai lá e ela toma o fruto. Ela toma o fruto e come. E ainda dá também a seu marido. E ele comeu e ela comeu. Então você vê o processo. Será que foi a primeira vez que Eva tinha passado pela frente daquela árvore? Não. Mas o diabo vai lá e diz, olha, tu lembra da árvore? Tu lembra como ela é saborosa? Tu lembra como ela é linda e maravilhosa? Tu lembra que todas as vezes que tu passa perto, a boca enche de água? Tu já viu ela. E aí a partir daquela percepção agora, aquela mulher começa a desejar, é verdade. Eu desejo comer daquele fruto, porque ele é muito bom. Mas você imagina que se nesse ponto, a mulher tivesse dito não, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é suculenta, eu estou desejando muito, eu quero muito, mas não, porque ela não me pertence. Deus disse que não. O que nos impede de pecar, meu irmão, é a obediência à palavra de Deus. Não é a falta de desejo. Não é a falta de olhar para as coisas. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque desejar, querer, ver, almejar, isso não é o pecado. O pecado, meu irmão, é você permitir que isso tome parte da sua vida, que isso consuma você ao ponto de você não ter forças de dizer não. Por isso que quando você começar a desejar algo demais que não lhe pertence, quando você estiver olhando demais para algo que não é bom, pare de olhar. Busque outra coisa para o seu coração. A mesma coisa acontece lá em 2 Samuel capítulo 11. A história do grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz, no versículo 2 do capítulo 11 de 2 Samuel, que aconteceu numa tarde, Davi se levantou do seu leito. Davi simplesmente levantou da cama naquela tarde. Não sei, a Bíblia não descreve, mas talvez depois daquele almoço gostoso, ele se encheu demais, foi tirar um cochilo de tarde e levantou. E ele começa ali a passear no terraço da casa real. E a Bíblia diz que ali Davi viu do terraço uma mulher que tomava banho. Meus amados irmãos, tem outras coisas para a gente pensar nesse texto, mas eu não quero adentrar hoje, porque um dos pontos é que Davi não era para estar aqui. Davi era para estar na guerra. Mas Davi deixou de ir obedecer a Deus e ir para a guerra e ficou no seu palácio. Muitas vezes quando a gente não sai para servir ao Senhor, a gente fica num lugar vulnerável à cilada do diabo. Cuidado onde você está. Cuidado onde você está. E cuidado com o que você vai ver, ou que talvez já esteja vendo. Pode ser uma grande cilada. Davi viu. E Davi começa agora a desejar aquela mulher. Davi tinha várias outras mulheres.
Naquela época, naquele período, um rei, até por questões políticas, ele poderia ter várias mulheres. Mas Davi agora olha para uma mulher que não lhe pertence. E ele sabe disso, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, ele pergunta quem é aquela mulher. Mandou Davi perguntar quem é aquela mulher. E disseram, ela é Betseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi um mensageiro. E sabe o que é que ele fez? Tomou a mulher. Da mesma forma que Eva tomou aquela fruto, Davi agora toma uma mulher que não lhe pertence. E Davi ali se relaciona com ela, se deita com ela, pois já estava purificado a sua imundície. Então ele voltou para a sua casa. Nós percebemos aqui nessas duas situações um padrão: um olhar, um coração aberto para o desejo, e agora alguém que vai lá e pega o que não lhe pertence, o que não lhe é devido. E é interessante que, por conta disso, existe um preço altíssimo que a humanidade pagou. Nós perdemos o relacionamento que tínhamos com Deus. Adão e Eva é expulso do paraíso. Eles agora têm que trabalhar, eles agora têm que plantar, eles agora têm que limpar a terra, eles agora têm que suar e sofrer. A mulher agora tem dores no seu parto. Davi, por conta também de ter permitido que o pecado entrasse no seu coração, ele também perde seu filho, ele nasce e morre. Os seus outros filhos se revoltam contra ele. A sua filha é estuprada. Quanto sofrimento, porque eu não fechei os meus olhos e eu não cuidei do meu coração. O preço do pecado ele é muito alto. O prazer parece valer a pena, mas o preço do pecado é muito alto. Por isso, sabendo da estratégia que Satanás usa, o que é que ele vai fazer comigo? Ele vai me apresentar coisas que façam meu coração bater mais forte. Ele vai me apresentar coisas que gerem em mim desejo, que gerem em mim vontade de possuir o que não me pertence, de dominar o que não é meu. Mas aí, meus amados irmãos, o que eu disse hoje é que a palavra de Deus nos ensina a resistir e a vencer o mal. Por isso eu convido você a voltar comigo para o livro de Tiago, capítulo 4. Porque é nesse texto que Deus nos dá as orientações de vencer. Primeiro ponto desse texto, Tiago capítulo 4, versículo 7, é sujeitai-vos a Deus. O primeiro ponto, meu irmão, é eu sujeitar os meus olhos e o meu coração ao meu Senhor. É olhar para Deus, é olhar para a vontade dEle, é deixar de sermos rebeldes como Adão e Eva, que recebeu uma ordem expressa de Deus e decidiu desobedecer. Deus tinha dito: vocês têm tudo, vocês podem usufruir de tudo, vocês devem dominar tudo, simplesmente não coma desse fruto. Deus nos deu toda a liberdade, Deus nos dá todas as bênçãos que está na sua vontade. Simplesmente Ele diz para nós: não cedam ao pecado, não olhem para o que não pertence a vocês, não permitam o desejo dominar vocês, sujeitem-se a Deus, sujeitem a obediência do Senhor. Se Adão e Eva tivessem feito isso, se submetido a obedecer a Deus, não estaríamos nessa situação. Se Davi tivesse obedecido a Deus, não se deitado com aquela mulher, ele não teria pagado essas consequências. Se eu e você obedecêssemos a Deus como deveríamos, a gente não pagava tantas consequências do nosso pecado. Por isso, o primeiro ponto: sujeitem-se a Deus.
O segundo ponto desse texto é: resista ao diabo. É interessante, meus amados irmãos, que aqui Deus teria todo o poder, toda a condição de expulsar o diabo, de tirar o diabo das nossas vidas. Ou será que Deus não sabia que o diabo estava lá no Éden? Será que Deus não sabia que o diabo iria falar com Adão e Eva? Mas naquele momento Deus permitiu, para saber se eles seriam fiéis, se eles iriam resistir. Resista ao diabo. Ele vai chegar na nossa vida e vai apresentar coisas para a gente. Olha como isso é fácil. Ele chega na juventude hoje e diz: olha, esse caminho das drogas é mais fácil, tu vai conseguir comprar um sapato mais rápido, tu vai conseguir ter as coisas que tu deseja. Olha, esse caminho aqui é melhor, do prazer. Se relaciona com outra pessoa, deixa tua mulher, esquece ela, vai para outra mulher, deixa teu marido. Olha, esse outro está se interessando por ti. E ele vai apresentando coisas que nos chamam a atenção. Mas eu e você não somos crianças. Adão e Eva não eram criança, Davi não era criança. Eles sabiam que estavam escolhendo o mal. Resistir ao diabo é dizer não para o mal. E esse mal, meu irmão, ele está querendo crescer dentro de nós. Eu não posso ceder aos desejos do mal, que quer ganhar espaço no meu coração. Porque se eu ceder esses desejos, daqui a pouco eu estou pegando e tomando o que não me pertence. O texto continua dizendo: resista ao diabo. E o que é que vai acontecer se eu resistir? Ele vai fugir. Ele vai fugir. Tem pessoas que acham que existe um demônio para cada pessoa no mundo. Os demônios, meu amado irmão, não existe um para cada um da gente, não. Ele lança as flechas em nossos corações, ele fala aos nossos ouvidos. Se a gente ceder, ele fica lá. Mas se não, ele vai fugir, ele vai procurar outro. Ele está no mundo. Firme-se no Senhor. Foque no que você tem que olhar. Cuide do seu coração. E o diabo vai atrás de outro. Ele vai fugir. E aí o texto continua dizendo: cheguem-se a Deus. Porque ele vai fugir, mas ele vai voltar. Hoje eu vi uma situação que eu com o Gustavo nós sorrimos bastante. Rapaz, tinha 2 cachorros hoje lá no Novo, que não passava um motociclista para os 2 cachorros não correr. E engraçado, o motociclista parava, eles paravam. Ficavam um na frente e outro atrás. Quando o motociclista ligava a moto nova, eles começavam a gritar de novo. E depois eles voltavam, parece que para eles, não sei se era divertido, mas parece que o ver o outro desesperado, talvez, é o que o diabo faz. Ele vai, lança, se nós resistimos a ele, ele foge, dá uma volta pelo mundo e vem de novo. E por isso eu preciso estar perto de Deus, chegar-se a Deus, porque se eu me chegar a Deus, Ele vai se chegar a mim. É como se Deus está dizendo: se você me procurar, eu sempre vou estar aqui. Eu estou aqui. Eu não posso afirmar isso, mas eu posso conjecturar isso. Se talvez Adão e Eva tivessem ido até Deus, conversado com Deus, disse: Deus, queria te confessar uma coisa que eu sei que o Senhor já sabe. Eu estou com muito desejo de comer aquele fruto. Eu estou com muita vontade de meter a boca naquela fruta. Ela me deixa com água na boca. Eu e você precisamos se chegar a Deus e confessar a Ele os nossos pecados. Senhor, eu estou com muita vontade de pecar. Senhor, eu tenho desejo, Senhor, eu tenho vontade, o Senhor sabe onde estão os meus olhos, o Senhor sabe onde está o meu coração. Me ajuda. Me ajuda. Por isso que a Bíblia diz: confessem os vossos pecados uns aos outros, e vocês serão curados, perdoados, sarados.
Eu preciso entender, meu irmão, que essa parte é comigo. Eu preciso resistir o mal e vencê-lo. É algo pessoal. Os outros podem me ajudar. As orações são extremamente importantes. Mas eu preciso fazer a minha parte. E aí, ainda fica 2 lições trazidas nesse texto. Primeiro texto, primeira parte, ele diz: limpem as vossas mãos. Limpem as vossas mãos. O que é que nós estamos pegando? É limpo? É santo? Ou é podre? Pecaminoso? Os evangelhos vão dizer, o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer: olha, se o teu olho está te levando a pecar, faz o quê? Arranca. É melhor você entrar no reino dos céus caolho, com apenas um olho, do que com os 2, você ser jogado no inferno. Se a tua mão te faz pecar, arranca. E por que olhos e mão? Por que esse mesmo contexto do Éden? Por que esse mesmo contexto de Davi? Olhos e mão. Porque a mão, meu amado irmão, é aquilo que a gente toma, é aquilo que a gente pega, é aquilo que a gente conquista. Tudo vem pela a mão. Por isso, limpem as vossas mãos. Não deixem sujeira nelas. Não deixem e não toquem coisas impuras e sujas e malditas. Purifiquem a vossa mão. Santifiquem a vossa mão. Porque a mão, ela é a atitude. Eu olho, eu desejo, e a minha atitude representa a minha mão de pegar. O que a Bíblia está dizendo aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, limpe a sua atitude. Limpe-se do seu comportamento. Tudo aquilo que está levando você ao pecado, que está dando brecha para o diabo entrar na sua vida, limpe-se. E nós sabemos, quando olhamos para a nossa mão e lembramos, tem coisas que eu estou fazendo, que eu preciso parar urgentemente de fazer. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E finalizando, meus amados irmãos, para resistir ao diabo e vencer o mal, eu preciso purificar o meu coração. É isso que o texto diz. Vocês de duplo ânimo, vocês que oram estão bem, vocês que oram estão querendo se desviar do caminho, vocês que oram estão firmes e fiéis à fé, e ora vocês estão fracos e não oram e nem buscam a palavra. Purifiquem o seu coração, porque é no coração que nasce essa instabilidade. É no coração que o diabo acha espaço. E o que é que está no nosso coração hoje? Que não deve estar. O que é que eu tenho permitido que entre no meu coração, que eu sei que eu tenho que lançar fora? Tem tanta gente, meu irmão, que vive anos e anos permitindo mágoa no seu coração. A Bíblia está dizendo: purifique, joga isso fora. Tem gente que está permitindo anos e anos desejos de pecado no seu coração. Jogue fora. Meu irmão, não espere. Muitas vezes nós oramos e pedimos: Senhor, tira isso do meu coração. Mas eu continuo olhando. Eu continuo buscando. Meu irmão, você quer dizer sabe uma coisa? Eu tenho feito isso na minha vida e recomendo a você fazer. Várias coisas hoje. Uma das coisas que você usa mais seu tempo é no celular, é na internet. E você já percebeu que muita coisa que a gente olha, uma boa parte dela nos traz emoções ruins, coisas que nos chateiam.
Sabe o que é que eu faço? Entra na minha rede social, se você perceber lá, eu sigo hoje talvez 30 pessoas no meu Instagram. Antes eu seguia muita gente. Só que eu percebi que eu preciso, para purificar o meu coração, eu preciso purificar os meus olhos. Eu não posso deixar que entre no meu coração, e a porta de entrada é os meus olhos. Então, se alguma coisa não me faz bem, se comentários não me faz bem, se conversa não faz bem, nem pelo meu ouvido, nem pelos meus olhos eu vou permitir que entre no meu coração. Então eu deixei de ouvir muitas coisas tóxicas na minha vida. Eu deixei de me envolver com muitas pessoas tóxicas na minha vida. E eu deixei de ver, de seguir muita coisa tóxica na minha vida. Porque eu não vou conseguir purificar o meu coração se eu deixar os meus olhos e ouvidos abertos e atentos para as coisas que o diabo sabe que me machuca e que me faz mal e que me leva a desejar o pecado. Por isso, uma dica importante: eu não vou conseguir purificar o meu coração se eu não tratar o que eu vejo e o que eu escuto, se eu não selecionar aquilo que me faz bem. Por isso, seja criterioso, seja saudável no que você vê e no que você escuta, e isso vai fazer um bem extraordinário para o seu coração. Quando falamos de coração, falamos aqui do nosso espírito. Por isso, eu finalizo 5 coisas que nos ajudam a resistir e vencer o mal. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo, se aproxime cada vez mais do Senhor, limpe as suas mãos e purifique o seu coração. Se você fizer isso, meu irmão, com certeza teremos todas as possibilidades de vencer o mal, de não cair nas ciladas do maligno. E sabe quando a gente precisa fazer isso? Todos os dias. Todos os dias eu preciso entender que eu não posso vacilar. Eu não posso vacilar. Porque a Bíblia diz: o diabo é o vosso adversário, e ele está como um leão ao vosso derredor, buscando a quem possa destruir. E ele tem destruído muitas vidas, de homens e mulheres que não vigiaram no que estava vendo, no que ouvia, e permitiram que os desejos entrassem nos seus corações. E daqui a pouco eles estavam pegando, dominando o que não lhes pertencia. O que vem de Deus vai requerer de nós uma boa conquista. Conquistar as coisas dá trabalho, meu irmão, mas vale a pena, porque dá prazer, e um prazer genuíno. Que Deus nos abençoe e nos dê essa vitória sobre o mal nas nossas vidas. Queria convidar você a orar nesse momento e pedir a Deus que Ele nos mostre nesse momento o que de alguma forma tem nos chamado a atenção. Se for de Deus, continue fixo. Mas se você vê que tem algo que não é do Senhor, vira a direção dos teus olhos, olha para aquilo que é do Senhor. E aquilo que está entrando também no teu coração e ganhando espaço, vigia e ora. Se de repente aquilo é bom, agradável a Deus, ou se de repente vai destruir o teu relacionamento com Ele. Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor, por essa noite, porque a tua palavra, Deus, fala aos nossos corações. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude nessa caminhada. O Senhor nos ajude, Deus, a buscar cada vez mais a tua presença. Que o teu Espírito Santo, Senhor, seja cada vez mais claro aos nossos corações, nos mostrando aquilo, Deus, que nós estamos desejando, se é do Senhor ou não, se vem do Senhor ou se vem para a nossa destruição. Porque o diabo, ele é astuto, ele nos mostra algo e vem com seus enganos, vem com as suas tentativas, querendo nos dizer que aquilo é bom, mas que nós tenhamos o discernimento espiritual de entender que aquilo vem ou não do Senhor. Deus, nesse momento eu te peço, nos ajuda a se prostrar diante do Senhor, a resistir às ciladas do diabo,
a cada vez mais, Senhor, buscar a Tua presença, que é fiel e verdadeira, a cada vez mais, Deus, se aproximar do Senhor, que nós dessa forma também possamos purificar as nossas mãos, aquilo que nós queremos, mas que não nos pertence, que deixamos longe de nós, e que em nome de Jesus possamos purificar o nosso coração, porque esse nosso coração pertence ao Senhor e ele é morada do Teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, pela palavra de hoje. Eu sei que a Tua igreja aprendeu a Tua palavra e vamos colocar em práticas para a Tua glória, porque se fizermos isso, cada vez mais o Senhor nos usará, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Queria convidar os irmãos a ficarem de pé, nós vamos orar encerrando esse culto.